Pra quem acompanhou minha live, viu que eu falei sobre esse vídeo aqui do Cogumelando e eu decidi reagir, porque eu já fiz vídeo e já comentei também nas redes sociais sobre esse negócio de platinar. Eu quero que você veja comigo esse vídeo aqui para você tirar suas conclusões e ver de novo o que eu tenho a falar sobre esta prática, se ela é boa, se ela é ruim, se você deve fazer ou não, e se eu acho ruim ou não. Então vamos ver aqui o Cogumelando está falando, Cogumelando videogame, e acompanhe junto comigo. E antes de mais nada, eu quero dizer que esse vídeo aqui não tem nada de cagar regra. Esse vídeo aqui te dá opções do que você pode ou não fazer, sobre a experiência que o Cogumelando teve e a experiência que eu tive também. Então não encare como cagar regra. Você faz o que você bem entende, mas veja que tem opções do como você vai fazer e expor isso para outras pessoas, e como você vai fazer para você ter o seu prazer próprio diante do que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Platinar ou não? Cara, às vezes o camarada tá adorando o jogo e ele quer platinar. E ele passa a odiar o jogo. Porque o jogo tá ótimo na história principal, mas quando você começa a ser, de certa forma, exigido a fazer certas tarefas que não fazem nenhum sentido no jogo só pra platinar, às vezes a pessoa começa a apanhar raiva do jogo. Ou ela nem gostou do jogo, mas ela, por ter começado, sente que tem que ir até o fim e tem que platinar. Cara, até que... Cara, a gente tem duas personalidades aqui que ele falou. O cara tá adorando o jogo, só que aí ele se obriga a platinar e ele passa a odiar o jogo. Olha a que ponto o player chegou, né, nessa personalidade que ele falou. Você é obrigado a platinar algum jogo para você viver a experiência do jogo, a narrativa que o jogo te dá, a história que o jogo te dá. É necessário? É obrigado você a platinar aquele jogo? Se você não platinar aquele jogo, mas terminou o jogo, entendeu a história que foi passada ali, você lê os textos que tem, você viu as cutscenes, a experiência que o jogo quis te passar de história, de narrativa, não foi contemplada, você vai precisar fazer um troféu para platinar, para aí sim você ter a história do jogo? Para mim a conta não fecha. Essa é uma personalidade. Vamos pensar na outra agora. O jogo tá ótimo na história principal, mas quando você começa a ser, de certa forma, exigido a fazer certas tarefas... Essa parte aqui da frase dele que é interessante. Você ser exigido a fazer isso, ou seja, uma obrigação. Quem te obrigou? O dev não te obrigou a fazer isso. Então você não necessariamente precisa fazer isso. Eu conheço pessoas que adoram fazer isso e conheço pessoas que não estão nem ligando para isso. Mas a gente vai falar já sobre isso daqui a pouco. E aí, vamos lá, ele está falando aqui de uma pessoa que se sente exigida a platinar para poder dizer que aproveitou o jogo ou que só assim ele realmente viu tudo que o jogo tinha para lhe oferecer. Será que todo jogo é assim? Que não fazem nenhum sentido no jogo, só para platinar, às vezes a pessoa... É o que eu acabei de falar, que não faz sentido no jogo. E tem muita coisa... Eu já platinei jogo, tem jogos platinados meus, mas tem coisas que não fazem sentido algum no jogo. Nem tem relação com a história, com a narrativa do jogo. É só um item que colocou ali para você perder um pouquinho mais de tempo no jogo. Essa é a verdade. Aí vamos continuar o que ele tá falando aqui. A pessoa começa a apanhar raiva do jogo. Ou ela nem gostou do jogo, mas ela, por ter começado, sente que tem que ir até o fim e tem que platinar. Cara, até que ponto isso é diversão mesmo? Cara, eu vou contar uma história que eu contei no meu outro vídeo de platina. Eu conheço pessoas que são, assim, viciadas em platinar. E não tem nada de mais isso. Se a pessoa quer fazer uma coisa pessoal dela, ela faz na casa dela e beleza. O ruim é o que vem depois disso. Eu vou contar mais pra frente. E ele até acho que vai citar sobre isso daí. Mas essa outra personalidade que ele colocou aqui, eu também já vi. E participou até de grupos meus, foi uns 2 ou 3. E, cara, eles eram muito chatos com isso. Era muito chato, porque eles só falavam disso. Eles não falavam do jogo, não falavam da história, eles só falavam de platina. Platinei o jogo, fiz todos os troféus, minha conta tá super limpa e não sei o que. E eu, como assim conta limpa e tal? Pra mim, limpeza é a limpeza da minha casa, que eu faço aqui, passo vassoura, passo um rodo e tal e limpo minha casa. Limpeza de conta? Não me entrava isso na cabeça, mas beleza. Aí gostava e tal. Só que tudo que a gente falava sobre platina. Era tudo platina. E às vezes eu perguntava, mas e aí, como é que foi o jogo? A pessoa não sabia a história do jogo. Ela sabia que ela tinha platinado o jogo. E aí eu perguntei, você gostou desse jogo? Ela falou, não, porque isso, porque aquilo outro, mas eu platinei. Cara, se o intuito do jogo é te divertir, se o intuito do jogo é te mostrar a narrativa, se a interpretação dessa narrativa da história é
o que o dev quer que você veja, a parte de troféus e platina é um acessório, uma coisa à parte que vai te dar também um prazer, vai te dar um sentimento de completude, pode lhe fornecer alguma coisa que você não viu no jogo, mas que por várias vezes não contempla a sua totalidade do jogo. Já mostrei aqui várias vezes que, principalmente jogos de mundo aberto, 100% de platina não é 100% do jogo. Mostrei isso em lives aqui de vários jogos que eu já joguei. Então, tem que ter essas coisas bem amarradinhas. Quando você vai pensar em falar que platinou um jogo, falar que você gostou do jogo ou que não gostou, mas teve que platinar porque foi exigido, são coisas assim que não se encaixam numa diversão. A menos que a pessoa ache aquilo divertido. E por mais que ache divertido, tentar ser divertido só para ele e não zombar outras pessoas. Vamos continuar aqui para vocês verem sobre isso que eu estou falando agora. Até que ponto isso é sadio? Você se identifica nisso? Em primeiro lugar, vamos desenhar de onde isso vem. Eu já passei por isso. Antigamente, eu tinha que jogar no hard, eu tinha que finalizar no modo mais difícil, eu tinha que fazer tudo. Quando eu comecei o meu desafio de zerar toda a geração de 16 bits, e eu comecei, cara, a entrar no seguinte... Tem jogos antigos, eu sou da geração do... Geração não. Eu comecei com o Dacta, que é o antigo Atari, né? Era uma variante do Atari. E cara, desde lá, tem jogos que você não muda a dificuldade. River Raid chegava num momento que era extremamente insano. Pitfall também era extremamente insano para você passar de certos locais. Sexta-feira 13 também. Se a gente pular um pouquinho mais para frente, Blackthorn era triste de você zerar. Alien 3, se eu não me engano, também era muito chato de zerar no Mega Drive. E vários outros jogos que eram muito difíceis e você não tinha como mudar a dificuldade. Então você tinha que jogar no difícil de qualquer forma. Mas enfim, isso não vem ao caso. Pelo menos eu acho. Eu não sei até onde que ele vai chegar aqui, mas não vem muito ao caso. Vamos ver aqui o que ele vai falar. Parafuso. Poxa, mas eu vou fazer isso com todo jogo? Por que eu faço isso? Eu comecei a notar que às vezes o jogo ele foi pensado para ser feito no normal e o hard, o very hard, ele era simplesmente absurdo, desequilibrado, estragava o jogo, danificava a experiência. Parar aqui nesse ponto porque eu já falei em um vídeo aqui do canal que até eu reagi ao vídeo de outro canal chamado Onus, em que ele falava exatamente sobre isso, e quem quiser ver o vídeo tá no card aí em cima, em que eu rebato esse tipo de fala que até o Patife falou, e na minha análise do Sniper Elite Resistance eu até citei o Patife nesse momento que ele fala sobre isso. Eu discordo muito dessa parte aqui, com ponderações. Por quê? O jogo... Com exceção desses que eu falei lá de antigamente, não tinha como você selecionar normal, hard ou tal. O dev fazia e você jogava, era simples assim, não tinha nível de dificuldade. Assim como não tem no Souls-like, olha que coisa. E jogar, dependendo do jogo, se você colocar o jogo no normal ou no easy, sim, quebra, como ele falou aqui, danifica a experiência do jogo. E eu posso te dizer um exemplo aqui com um jogo que a gente passa aqui no canal. Poderia citar vários outros, mas eu vou citar exatamente o jogo que tem aqui no canal. Ghost Recon Breakpoint ou Ghost Recon Wildlands também. Se você joga no normal, você vai tomar 60 tiros e não vai cair no chão. Isso... Você acha que é uma experiência satisfatória? Só se você quiser realmente brincar de ser o super-homem. Mas em um jogo tático-militar, ali naquele jogo, a dificuldade vai importar. Por quê? Você vai eliminar todo mundo com um tiro no peito, mas você vai tancar uma centena de tiros e não vai cair. Breakpoint é a mesma coisa. E aí, quando você eleva a dificuldade destes jogos, ele acaba ficando um pouco mais realista. Eu sei que tem gente que não gosta de jogar no hard e tá legal, você pode jogar com qual dificuldade você quer. Mas aqui a gente tem o dever de te explicar que a melhor experiência de alguns jogos é melhor no hard, no hardcore, no extremo, do que quer que seja que o jogo chame uma dificuldade mais elevada. E mencionar que os devs querem que você jogue no normal, eu acho que é uma presunção da parte dos criadores. Eu não sei se eles querem que a gente jogue no extremo ou não. Mas, por exemplo, se eu for esses dois jogos que eu citei aqui, eles têm uma coisa que os devs querem que você jogue sim, que é o modo Ghost que tem lá no Ghost Recon Wildlands. Se eles não quisessem que você jogasse naquele modo Ghost que tem lá,
se você não conhecer, procure na internet, eles não fariam esse modo, que é pior do que o modo extremo. E tem outros jogos que também tem a categoria muito semelhante ao modo Ghost que tem no Wildlands. No Breakpoint não teve isso porque a galera criticou bastante, mas a gente aqui do canal até fez. Mas tem outros jogos que fazem isso normalmente, que é o Permadeath. Se não faz, tem players que faz, aí vai da escolha de qualquer um. Mas eu acho assim, que a depender do jogo, sim, pode ter dificuldades normais ou easy que vão sim danificar a experiência, e há outros jogos que, se você elevar a dificuldade, aí também vai danificar a experiência. Um jogo que eu acho que danificou a experiência foi God of War. Eu já expliquei isso, então eu vou deixar que você veja no card lá em cima no vídeo que eu falei que eu reagi ao ônus, mas vamos continuar aqui sobre isso. Nessa parte eu discordo do Cogumelando. Por que não, se você quiser botar no Easy? A gente já abordou vários desses assuntos, dessas questões de jogadores de videogame aqui no nosso canal. E sobre platinar, até que ponto vale aquele argumento de que você tem que platinar o jogo para compensar o valor investido? Porque às vezes a campanha principal do jogo já te levou a jogar por 100 horas. E essas outras 100 horas que você coloca em platinar, de repente fazendo coisas que não estão nem no sistema de conquistas do jogo, mas estão no sistema de conquistas da loja. Até onde isso vale? Por que você precisa da quantidade máxima? Aqui ele está mostrando a Steam, e eu tenho que dizer uma coisa que tem muita gente que não sabe. As mesmas conquistas que tem na Steam, tem nos consoles, no mesmo jogo. Tá? É um jogo ou outro que é um pouquinho diferente. Qual que eu posso citar aqui? Black Myth: Wukong. No PlayStation ele tem uma quantidade menor de troféus para você platinar. No PC parece que são 80 troféus para platinar. É muito mais do que no PlayStation. Porém, lá tem mais porque eles fizeram um mesmo troféu que tem no PlayStation, eles ramificaram esse troféu para 5. Ou seja, por exemplo, PlayStation, pegue 5 flores na Steam. Pegue a flor tal. Pegue a flor tal, pegue a flor tal, pegue a flor tal, pegue a flor tal. Esse 5 é o mesmo que esse daqui no PlayStation. Então, o sistema de conquista de troféu é muito semelhante entre os dois. Se você pegar e comparar, você vai ver que as mesmas conquistas da Steam, troféus de platina lá no PlayStation e os do 1000G no Xbox são todos iguais, tá bom? A maioria, 98 ou mais % são iguais. De dinheiro no jogo. Porque você precisa vencer absolutamente todos os monstros. Você, por um acaso, depois que platina um jogo, você volta na estante virtual lá e vê as conquistas que você fez de absolutamente todos os jogos. Bem, eu não vejo. Geralmente, quando eu platino algum jogo é porque eu gostei muito do jogo e fiquei jogando ele várias vezes, acaba que o troféu pula na minha frente. Mesmo a platina lá dropando na minha frente, aparecendo na minha frente, eu não saio cantando de bonzão e nem falando que platinei tal jogo. Eu odeio isso, cara. Chegar numa rede social e o cara fala, a platina saiu não sei do que. A platina, sabe, ele não fala a experiência do jogo, ele fala que ele platinou. Ele tá só se contemplando pros outros. Eu acho meio bizarro isso aí, eu acho meio tosco, tá? Eu gosto de contar a história, do mesmo jeito que eu vejo um filme e chego pras pessoas e falo, pô, você viu o filme tal? Pô, é muito legal, tal, você viu o que ele fez, aquilo outro. Você conversa sobre o filme, não fala que, pô, eu assisti o filme todo, eu sou foda. É a mesma coisa da platina. Não tem cabimento, é uma coisa meio bizonha, mas enfim. Bom, eu vou te dar logo a dica. Se em algum momento você sente que aquele jogo que você precisa platinar tá parecendo um trabalho chato e você fica, putz, eu tenho que fazer isso daqui a pouco eu faço. Acho que é hora de parar. Porque talvez nesse tempo que você vai platinar, você poderia jogar outros jogos, ter novas experiências, descobrir É isso. A gente tem trocentos milhões de jogos. Na Steam mesmo, são incontáveis a quantidade de jogos que você tem. Nos consoles tem muito jogo de hoje e de antigamente. Para quem tá chegando agora no console ou no PC, vai ter uma penca, uma biblioteca enorme de jogos para jogar. Aí de repente você pode estar perdendo tempo, nesse quesito que ele falou aqui, você pode estar perdendo tempo se sacrificando para pegar troféus, para depois que você termina o jogo, você conquistar esses troféus e conquistar uma platina que vai ser um íconezinho de um troféuzinho lá na biblioteca do jogo e que não vai significar absolutamente nada. Vai dizer que você pegou todos os troféus, que foram todos os desafios que os devs pediram para você fazer, caso você quisesse fazer. Mas não vai mudar nada. O fulaninho que zerar o mesmo jogo e não fizer as platinas, ele pode ter até uma experiência melhor do que você que fez as platinas. Tem muita gente, como eu falei anteriormente, que às vezes não gosta do jogo e platina só para dizer que platinou. Como eu falei, eu conheço gente que platinou Elden Ring e não sabe nada da história, nem foi procurar saber, não sabe nada nem das armaduras, nem como fez a armadura, e procura na internet para fazer
fazer também. Eu conheço gente que jogou Black Myth Wukong sem gostar e fez 2 vezes a run só pra fazer uma platina e depois dizer que platinou, só pra cantar de galo. E conheço também outras pessoas que saem falando que platinam um monte de coisa, mas aí quando você vai jogar contra essa pessoa, porque às vezes o jogo tem um multiplayer ali pra desafiar um ou outro, a pessoa não sabe absolutamente nada, mas ela platinou, mas ela não sabe absolutamente nada. Enfim, a experiência, ela pode ser definida não pela platina, mas sim pelo modo que você jogou aquele jogo, pelo modo que você se aprimorou naquele jogo. Novas coisas e só ficar com o melhor dos jogos, a diversão. Nada impede que você não volte. Você pode voltar no futuro, cara. E aí platina ele depois de um tempo. Você não precisa ficar 300 horas no mesmo jogo. E eu sinto que às vezes nas pessoas uma culpa que você não platinou, porque você... É interessante isso que eu acabei de fazer neste ano agora. Eu acabei de platinar não, eu fiz todas as conquistas do Ubisoft Connect, do Assassin's Creed Odyssey, que é odiado por muita gente porque ele tem muitas horas de gameplay. Eu acho que eu fiz todas as conquistas dele na conta atual com 180 horas, eu não lembro muito bem, sei que foi mais de 150 horas, porque eu fiz muita coisa e não fiquei procurando o troféu. Eu só procurei os 2 últimos troféus, porque quando eu fui olhar no Ubisoft Connect, porque você pode pegar alguns itens ali, né, com as moedas da Ubisoft, eu vi que as conquistas estavam quase todas completadas. E aí eu peguei e falei, rapaz, já que tá aqui eu vou fazer, né? Mas eu já tinha zerado o jogo 4 vezes e fiz em live essa gameplay. Zerei com o Alexios, zerei de novo com o Alexios, zerei com a Sandra, zerei de novo com a Sandra, porque tem vários finais, né? E depois fiz as DLCs e tudo mais. E aí quando eu vi, tinha pouca coisa pra fazer, pra terminar o jogo. Então eu comecei a vasculhar mais o mapa, comecei a fazer outras coisas e tal. E aí, veja só, acabou que eu peguei os 100% de troféuzinhos do jogo lá no Ubisoft Connect. Aí a Ubisoft até aparece um pop-upzinho, ela te parabeniza e tal, e coisa do tipo. Quando você abre o jogo, ainda tem missões pra fazer. Ainda tem lugares para serem visitados. Então, pegando esse gancho aqui, não passei 300 horas, mas passei um tanto de horas, que eu já tinha zerado há muitos anos atrás. Eu voltei esse ano, fui jogar mais um pouco, porque eu adoro a gameplay de batalha, vi que tinha um pouco de troféu e fiz o troféu. Mudou alguma coisa pra mim? Não. Eu posso instalar de novo aqui e voltar a jogar de novo pra fazer as guerrinhas entre Esparta e Atenas. Ou navegar nos mares, que eu gosto pra caramba de usar os navios lá do Odyssey. Mas cada um tem o seu tempo de fazer isso daí, você não precisa ficar correndo atrás pra fazer. E muito menos indo procurar tutorialzinho pra fazer os troféus, né? Porque às vezes tem muita gente que... Ele vai falar isso agora. Tem muita gente que canta de galo porque platinou tal jogo, mas a pessoa jogou no normal, no easy, que é muito fácil, né? E aí pegou guia na internet pra platinar, mas depois no final das contas, eu tô falando desse tipo de pessoa, tá? Depois no final das contas, ela vai chegar lá pra conversar com você e a primeira coisa que ela faz é tentar ser soberana à sua experiência. Ela vai tentar dar uma carteirada de que ela platinou e por ela ter platinado, ela é melhor do que você num jogo single player. Pensa nisso daí. Você acha que faz nexo alguma coisa disso daí? Comenta aí embaixo. Inferior. Em algumas pessoas eu vejo que elas querem mostrar que são grandes jogadores e mostrar para as pessoas. Mas a triste verdade é que ninguém liga para as suas conquistas. Absolutamente ninguém. As pessoas não vão ver o que você conquistou lá ou não. Ninguém vê. Não ligam. Tem que ser uma coisa que você faz pra você. E se você faz pra você, você realmente liga pra isso? Ou será que isso virou uma obsessão? Porque... E aí, você realmente liga pra isso? Você é viciado em só platinar? Ou você vive a experiência do jogo? A história do jogo? Se você vive a história do jogo e platina por consequência, beleza. Mas também, fique pra você. É a sua conquista. Você não precisa rebaixar ninguém por conta dessa sua conquista que você fez pra você, que vai ficar só no seu perfil e ninguém vai lá vasculhar seu perfil. A menos que você seja o Prata Games, que eu acho chato pra cacete esse tipo de coisa que ele faz. Conforme nós ganhamos mais acesso a vários jogos, às vezes não damos atenção por muito tempo num jogo e deixamos de lado, porque às vezes estamos jogando muitas coisas ao mesmo tempo, ou damos atenção a ele de um jeito talvez desmensurado, aonde já não nos divertimos mais. E na internet tem pessoas que... Sim, que isso é até uma coisa que eu já vi também acontecendo. Tem players que antes de ver os jogos, eles veem primeiro as conquistas daquele jogo. E... se o jogo não tiver sistema de conquista, de platina, de 1000G, a pessoa não joga. Pode ser o melhor jogo do mundo, pode ser o GOT, o Elden Ring. Se o Elden Ring não tiver troféuzinho em conquista, a pessoa não joga. Eu conheço gente assim. Você conhece algum? Comenta aí embaixo também. Sei lá, às vezes sofriam muito bullying na escola e repassam isso pra internet. Falando que você tem que jogar no hard, que você é fraco se jogar no easy, que se você não... Não, aí tem duas coisas aí. Eu falei até do difícil, peraí. Tem duas situações. Uma coisa é você pedir
pedir pra jogar na dificuldade mais alta porque você tá dizendo que tem uma experiência diferente, mas não necessariamente você tá chamando a pessoa de fraco. Aqui no meu caso eu não chamo ninguém de fraco por jogar numa dificuldade mais baixa. Joga onde você quiser. Aqui eu informo a experiência que pode ser melhor ao jogar determinado jogo numa dificuldade mais elevada e indico os motivos para fazer isso, tá bom? Só para você ficar sintonizado no que eu falo aqui no canal, para você não distorcer as minhas falas aqui posteriormente, tá bom? Que tem muita gente que já distorceu isso antigamente. Platinar você é inferior. Quem disse? E quem liga? Videogame é pra ser divertido, cara. Porque nesse pique, sim, eventualmente você não vai mais ter vontade de começar um jogo, porque você vai pensar que tu vai ter que subir o Everest, cara. Por quê? E muita gente na internet fala que fez, que faz. Mas cadê a prova? Cadê a prova? Não tem prova. É isso. Eu falei agora há pouco. Como é que eu sei que aquela pessoa... Se ela, isso é só pra esse tipo de pessoa que eu tô falando, tá? Fique bem frisado isso daí. Tem algumas pessoas que cantam de galo, querem dizer as fodonas porque platinou tal jogo. Mas aí, é como eu falei, e quem vai me dizer que essa pessoa sabe o jogo todo, que ela entendeu a história, que ela experienciou o jogo, que ela viu mais do que aqueles troféus de platina têm a oferecer, que ela sabe jogar se ele tiver um modo de PVP, ou que ela fez aquilo ali sem procurar guia, que ela fez aquilo ali numa dificuldade mais elevada. Eu acho que as platinas, isso pode ser polêmico, mas acho que platina, esses troféuzinhos aí, deveriam ser todos dados na dificuldade mais elevada. Todos. Porque já que é um troféu imensurável, platina, ouro, enfim, quartzo, diamante e tal, deveria ser na dificuldade mais elevada. Porque assim como nas Olimpíadas, você precisa de muito esforço para ganhar um troféu. E eu acho que nos jogos também você deveria ter muito esforço para ganhar. Se não fosse na dificuldade mais elevada, você joga no normal e nem ia ligar para troféu. Se os devs mudassem hoje, falar, ó, todos os jogos daqui para frente, sistema de troféu de platina de conquista de 1000G é só se você jogar na dificuldade no mínimo hard, não vai ter normal não, meu filho. É no hard. E aí eu queria ver se muita gente que faz a platina iria jogar lá no hard, no extremo, para ver se iria fazer essa platina. Acho que pelo menos uma debandada iria acontecer, tá? E daria uma sensação de prazer maior, que é o que a gente vê até no Souls-like, né? Então pode ser uma grande balela para parecer legal, para parecer maneiro. E gamer tag é uma coisa polêmica, que já deu muitas polêmicas, e ela pode ser muito justa quando você está fazendo jornalismo, por exemplo. Quando você está fazendo talvez análise de um game, seja você um youtuber ou num grande jornal, você está fazendo jornalismo. Isso pode ser bom para ter uma transparência às pessoas. Mas se você não é, talvez não valha a pena. Eu acho que não é nem para ter uma transparência, é porque muita gente julga não só o criador de conteúdo, mas o jornalista, se ele platinou tal jogo. Mas é como eu falei, se ele não platinou, mas ele fez a história, ele entendeu a história, ele sabe como o personagem se comporta, ou como os personagens se comportam, se ele sabe as mecânicas do jogo, se ele viu os pontos positivos e negativos dos quesitos, dos critérios que tem para você falar em uma análise de um jogo, como gráficos, música, jogabilidade e por aí afora, não necessariamente ele precisa platinar o jogo. Pra quê? Vou dar um exemplo aqui. O último troféu que eu peguei no Days Gone, que foi uma coisa que eu estava jogando sem querer e caiu, era dar 360 na moto, cara. O que isso vai influenciar no jogo? Quando eu dei 360 na moto, apareceu platina. Eu ainda tava jogando o jogo, pô. Qual o nexo disso? Pra quê? Eu vou falar na análise que o jogo é bom porque eu fiz um 360 na moto? Eu não acho necessário. Eu acho necessário a pessoa entender do jogo para fazer uma review, uma análise. Mas tem muita gente, muito player, que só dá o pedestal para aquele jornalista ou para aquele reviewer se ele fez tudo, porque senão ele não está apto a fazer uma análise para você daquele jogo. Realmente tem uma lista dos jogos que eu já zerei e eu uso isso como uma acumulação de tempo. São jogos que eu finalizei. Caraca, eu não teria paciência de fazer isso nem com o raio que o parta, mas o melhor jogo tá aqui, ó. O 298 Castlevania Symphony of the Night. Esse jogo eu jogo até hoje. Desde o PlayStation 1 até hoje eu jogo esse jogo porque é muito legal. Que é bem o chefe final falso, né? São jogos que às vezes eu gostei. A condição de vitória. Eu gostaria de ter ali a data que eu zerei tudo. É um log pra mim. E é útil pra muitas pessoas que produzem conteúdo na internet, que jogam videogame, porque
Na lista, como eu coloco o nível de dificuldade, a minha nota, condição de vitória, o que é preciso fazer para zerar ou não, isso chama a atenção, né, de algumas pessoas e faz elas se empolgarem em jogar. E também ajuda, porque às vezes a pessoa não sabe o que ela precisa fazer para zerar, ou ela não sabe qual jogo começar. Pode até deixar. Eu entendi o ponto que ele tentou colocar aqui, e veja só, essa é uma condição que ele colocou para ele, um critério dele, com quanto aos jogos que ele joga, que não tá no jogo. Mas será que todo mundo conseguiria fazer isso que ele faz? Porque isso aqui, com certeza, deu um trabalho absurdo para ele fazer isso daí. E eu acho que é muito mais trabalhoso fazer isso que ele fez do que fazer a platina, porque tu viu a planilha que ele montou ali? Tem vários detalhes, cara, e é muito jogo. Só o jogo que eu bati ali já era o 2098, que é o Castlevania, e ele coloca até a condição que ele tem que zerar o jogo. Cara, surreal. Parabéns, Cogumelano. Isso daí impressiona mais do que uma platina. Vou deixar o link aí nos comentários, depois você dá uma conferida lá. Mas assim, sim, jogos... E por sinal, não tô inscrito nesse canal do Cogumelano, achei que eu tava. Me inscrevi agora. Pronto. Tem a função de divertir. Você não deveria se sentir culpado em momento nenhum em jogar algo. Se você quiser abandonar... Isso é minha filha falando. Abandone. Se você quiser começar algo novo, faça. Se você quiser pausar o jogo por um tempo, tudo bem. Se você quiser realmente platinar, platine. Cara, esse é o melhor conselho que ele tá dando aqui. Que é o meu também. É coisa pessoal, você faz se você quiser. Parecer trabalho, tente depois. Eu sinto que a internet criou um peso no ombro das pessoas de que videogame deve ser jogado de um determinado jeito. Por quê? Vamos tirar esse peso. Eu por muito tempo fui um cara que tryhardei muitos jogos. Eu tinha que zerar e pá, zerava às vezes 7 jogos por dia. Botava meu foco total. E às vezes, cara, eu acabei nem lembrando tanto do jogo. E eu comecei a me perguntar por que eu faço isso. Precisa. Pois é, cara. E sempre foi uma coisa que nunca me chamou a atenção, esse negócio de platinar. E outra coisa, por que não me chamou a atenção? Porque eu gosto de alguns jogos que são de disputa. Apesar de gostar de muitos jogos single player de ação, aventura e tal, e jogos de esporte e tudo mais, eu sempre gostei de disputar. Então, se o jogo é single player, eu vou lá, curto a história, curto a narrativa, se ele for bom, eu fico jogando ele por vários anos, várias horas e tal, mesmo depois de tê-lo zerado. Mas, como eu sou muito voltado a jogar jogos de luta como Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken, The King of Fighters, KOF, jogo de futebol como PES, FIFA e tal, o meu prazer, a minha condição de jogar e me divertir era jogar contra os meus amigos ou contra outras pessoas que eu não conhecesse. Então isso me trazia mais diversão. Então eu nunca fui ficcionado em pegar, eu tenho que determinado jogo eu tenho que platinar. Platinar pra quê? Isso vai fazer eu ganhar alguma coisa, receber alguma coisa? Nunca vi essa condição, e por não ter visto essa condição até hoje, eu não perco meu tempo pra isso. Acabo platinando porque às vezes ocorre de ser platinado, mas não vou atrás disso e nem coloco isso na frente da diversão do jogo. Pega o jogo, se diverte, explora o que você quiser explorar. Às vezes a culpa não é sua, às vezes o jogo que não é tão bom. E a platina, os achievements lá, as conquistas de lojas, às vezes não tem nada a ver com o jogo. É simplesmente uma mecânica opcional. Lembra-se disso. Sim, e eu posso mostrar um monte desses troféus que é só para encher o saco de pelo. Liga muito para as suas conquistas, elas são coisas para você, para sua trajetória. E o tempo passa. É preciso que você, nos seus momentos, às vezes de descanso, depois do trabalho, depois de estudos intensos, use o videogame para te relaxar, para trazer prazer, para te ensinar coisas. Senão... É verdade, dá pra fazer isso também. Infelizmente, toda vez que eu chego em casa, eu não gosto de relaxar tanto assim. Eu gosto de jogar um jogo que me desafie. Aí eu vou jogar ranqueada de Tekken, ranqueada de Street Fighter. É bem por aí, a gente se estressa. Estressar você com essas necessidades absolutamente desnecessárias. Não tenha mais culpa. Tira a culpa de você. Encare os videogames como uma arte que você pode ir até onde der. Mesmo que você não zere o jogo, tá tudo bem. Você foi até onde quis e há muitos jogos aí para te fazer feliz e para que você continue a busca do jogo da sua vida. Eu te digo que eu levei muitos anos. Cara, só há 2 anos atrás, a data desse vídeo, eu encontrei o jogo da minha vida. Aquele jogo valeu fazer 100%. Esse jogo... É isso. Suicoden 2, valeu muito a pena. Será que eu teria encontrado ele se eu ainda tivesse focado em platinar? Teve um jogo que eu gostei muito de jogar, que era o Toshinden Remix do Sega Saturn. Ele falou desse Suicoden, eu lembrei desse. E tinha um outro também que eu esqueci o nome, alguma coisa a ver com Hokage, não sei, não era de Suicoden não, mas era outro.
Eu não lembro agora. De todos os jogos. Pensa nisso aí, cara. E se você tem essa culpa? É isso. Eu acho que isso aqui é um vídeo que é muito bom para fazer você pensar. E aproveitando aqui, eu coloquei meus pontos também. Eu concordo bastante com o Cogumelando aqui, né, em vários pontos aqui. 95% do vídeo dele eu concordei bastante com o que ele falou aqui. E você deveria também repensar, caso você seja esse cara da platina aí, você deveria repensar no que você está fazendo, porque você pode estar perdendo tempo ou às vezes tirando sarro de pessoas que simplesmente curtem o jogo sem platinar. Isso vale para aqueles que querem ser os maiorais só porque platinaram. Fica aqui a minha reação. Obrigado se você assistiu até agora. Veja os links que estão aqui na descrição. Participe de nossas redes sociais e até a próxima. Valeu, fui!